Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Leandro Marmo, que é CEO e sócio na João Domingos Advogados Associados. E o tema da nossa entrevista será: Marco Temporal volta à pauta no STF. Leandro Marmo, sócio remido aqui do podcast, tudo bem? Tudo ótimo, Divino. Sempre uma honra poder estar aqui presente, compartilhando informação jurídica aí. Já recebeu sua carteirinha de sócio remido ou não? Estou aguardando a minha. Tem que ser a prata, né? Que é aquele que é o especial. Tá bom. Leandro, a gente vive num país em que, quando a gente acha que está tudo certo, não, Nós não temos furacão, não temos maremoto, não temos terremoto, em Mas compensação, a gente tem insegurança jurídica, esse monstro assustador. que acaba que eu acho que é até pior do que as outras coisas. Explica pra gente, o que é insegurança jurídica? O que? Marco temporal, né? Vamos falar de marco temporal. O que é? Nós vamos falar de marco temporal, mas você não saber, vamos falar de você... insegurança jurídica. Vamos lá, o que é insegurança jurídica? É você ter uma lei que diz que 1 mais 1 é igual a 2, em um dado momento, os ministros da Suprema Corte começam a entender que 1 mais 1 é igual a 3, não é igual a 2, as pessoas passam a ter um comportamento, a agirem, a fazerem negócios acreditando que 1 mais 1 é igual a 3, e de repente, na semana seguinte, os ministros aprovam que 1 mais 1 voltou a ser igual a 2. E aí você fala, mas como assim? E aí a gente está falando de fundo rural. O fundo rural, a lei dizia uma coisa, os ministros vieram e falaram, não, isso aqui é inconstitucional, os produtores pararam de pagar, começaram a entrar com ações na justiça, parando de pagar aquela coisa toda, de repente, os próprios ministros falaram, não, isso aqui é constitucional e tem que pagar sim. Aí você tinha 10 bilhões de reais em dívidas daquele imposto, e isso se repete a centenas de outras circunstâncias jurídicas que a gente tem por aí. E aí é devastador, porque você pega uma empresa hoje que ela está exposta a um risco tributário muito grande, pode ser a diferença entre a empresa sobreviver ou ela quebrar. Ela pode ser que num dia ela tenha 1 bi de dívida ou ela não tenha nada, a depender da interpretação que será dada, ou a depender de, num determinado recurso dela, quem que vai julgar, porque você tem até isso, às vezes não é a corte que pensa igual. Às vezes você vai ter, ao mesmo tempo, um julgador que entende que 1 mais 1 é igual a 2 e outro que entende que 1 mais 1 é igual a 3. E aí, o que vai te beneficiar ou não vai ser o elemento forte de para quem que vai cair. E aí, isso é assustador, né? Terrível. Dada essa explicação, vamos agora ao marco temporal, então. O que é a tese do marco temporal e como que ela se relaciona com a Constituição de 1988? O que é o marco temporal, Divino? A gente tem eu acho que uma questão, um problema histórico, que é o seguinte: o que é a terra dos índios, o que é do Estado, o que é dos particulares. Se você for parar para pensar de certa forma, 500 anos atrás seria tudo dos índios. Quando chegou aqui só tinha índio, então, a rigor, tudo isso aqui seria dos índios. Então, o que é o ponto que dá um nível de complexidade muito grande na discussão sobre marco temporal? Você tinha uma quantidade de terras que estavam ocupadas efetivamente na posse de índios até 1989, quando a Constituição entrou em vigor. Então, o que se discutia no judiciário era, ora, somente essas terras que comprovadamente estavam na posse dos índios até essa data é que nós vamos reconhecer e manter como sendo áreas indígenas, e que já é uma área, destaca-se, extremamente expressiva, é 14% do território nacional. Nós fizemos uma conta aqui, é algo aí mais ou menos como se cada índio tivesse o equivalente ali a uns 140 hectares, enfim, quase 200 campos de futebol cada índio tivesse ali para ele. Esse é um número muito expressivo. E o que é o problema que se gerou? O STF, num dado momento, há 1 ano e meio, 2 atrás, o STF falou, não vão ser só essas terras. Outras terras, antes de 89, que, ainda que não tivessem na posse dos índios, naquele momento da Constituição, a gente pode fazer um estudo antropológico, pedir um parecer da FUNAI de alguém,
para pegar e falar, não, tá vendo aquela terra ali que tem 2.000 produtores rurais, aquela área de 150 mil, que tem 40 anos, tem 50 anos que o pessoal tá lá, que tem escritura no cartório, que já passou por 15 famílias no cartório e tal. Então, há 50 anos atrás aquilo era de uma tribo indígena. Agora nós vamos lá, vamos tirar todo mundo de lá, todas aquelas fazendas que são produtivas, vai virar mato, nós vamos entregar para os índios. É mais ou menos isso que o STF falou que poderia ser feito no ano passado. Isso foi um choque muito grande, porque gerou um nível de exposição de milhares de produtores rurais pelo Brasil, de serem surpreendidos por uma questão como essa. Imagine você colocar toda a sua reserva de uma vida no imóvel que você for lá, a matrícula dele estava no cartório, ele estava registrado, você tinha aquela segurança. Você passou anos, o cara criou a família, teve filho, neto ali, e de repente correu o risco de chegar alguém, não, eu fiz um estudo aqui, há 50 anos atrás, alguém viu um índio passando aqui perto, e agora, diante disso, a gente vai tirar isso aqui, vai virar reserva indígena. Isso é assustador demais, isso. E foi o que o STF falou. Diante disso do STF, mais que imediatamente, a Frente Parlamentar do Agronegócio correu no Congresso Nacional e aprovaram a lei para ir no sentido contrário. Então, criaram uma lei para falar, não, só aquilo que estava já reconhecido, que os índios estavam na posse até a entrada da Constituição em 89, que a gente vai dar proteção. E nessa, obviamente, como foi uma lei criada já em contraposição ao que o STF tinha acabado de criar, tinha acabado de decidir em sentido oposto, judicializaram os partidos de esquerda, principalmente, ações perante o STF, questionando a constitucionalidade dessa lei. E ali a gente ouve algo que eu reputo muito importante. Essa ação ela caiu na mão do ministro Gilmar Mendes, apesar de ser um ministro aí com muitas ressalvas com relação a muitos casos que ele atua, eu entendo louvável a postura que ele teve. Ele falou, cara, essa discussão não vai terminar nunca. Se é ou não é, porque assim, não é só decidir objetivamente se considera aquelas terras até 89 ou não. Você tem centenas de processos pequenos pelo Brasil, nas proximidades de cada uma dessas reservas, que está se discutindo se naquela hipótese tem, não tem, e quais variáveis. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos parar esse cabo de guerra entre STF, Congresso, não é só um fla-flu, não é só 880, o negócio é muito mais complexo. E também não dá para a gente resolver só numa canetada. Vamos fazer uma conciliação, mas uma conciliação diferente. Eu vou criar um grupo aqui de conciliação que vai ter uma previsão de, no mínimo, se debruçar durante meses. Nesse grupo, eu vou colocar aqui representantes do governo federal, dos estados, do município, representantes dos índios, dos fazendeiros, e essas pessoas terão que trazer propostas, não é para falar assim, o STF tem que entender que é até 89 ou não. São propostas muito específicas, olha, considerando a reserva indígena lá na Ilha do Bananal, em tal região, lá no Xingu, nessa área, com essas coordenadas, nós vamos entender que, de fato, passa a ser reserva indígena e vai ter que tirar algumas pessoas. Mas, com relação às outras pessoas que estão na área tal, não vai ter, ou seja, o que está se propondo ali é um trabalho, assim, não é a 4 mãos, né? É a dezenas de mãos, com viés conciliatório, de diálogo, e para visar fazer uma mega composição de todas essas nuances e litígios que estão a nível de Brasil. E eu vejo que pela parte, principalmente dos indígenas, vamos dizer assim, tem muita gordura para queimar, tem muita margem para negociar. Por quê? Os caras já têm 14% do território nacional. A pretensão, o que vem sendo reivindicado nessas outras ações, seria para dobrar essas áreas, para chegar em quase 1/3 do território nacional. É algo assim, surreal, porque hoje você tem, Divino, 1,5 milhão de índios no Brasil, 1,6 milhão. Mas quase a metade já não mora nas aldeias mais. O pessoal está morando na cidade, tudo, ou seja, não tem nenhuma necessidade real de ter uma área ali para viver no meio do mato. E ressaltando ainda que o índio não demanda uma área muito expressiva, já tem uma área de preservação atual extremamente relevante, né? Então, o normal é você chegar, você vê uma aldeia ali que, ainda que tenha algumas milhares de pessoas, a quantidade de hectares e de floresta que você tem ao redor daquilo ali, poxa, é muito mais que suficiente por
centenas de anos a fio para essas gerações se desenvolverem ali, né? Então, eu vejo que é um cenário muito favorável essa questão da decisão que o Gilmar deu, por mais que cria-se uma sensação, mais insegurança jurídica, mais angústia para o produtor rural, que já tinha perdido o jogo, porque, assim, o produtor já tinha perdido no STF no ano passado, e apesar dessa micro-vitória temporária da lei que o Congresso tinha feito, já era uma pedra cantada que essa lei ela tinha dia para encerrar a vigência dela. Porque é óbvio, voltando no STF, o STF provavelmente decidiria da mesma forma que ele tinha decidido antes, de enterrar essa lei e falar, não, vamos deixar prosseguir essas ações discutindo e vendo se comprovar que há 100 anos atrás tinha índio num lugar que pertencia à reserva e coisa e tal, nós vamos tirar todo mundo de lá. Poxa, essas ações elas iriam ou podem ainda correr o risco de ficarem por mais décadas, cada uma delas andando e causando prejuízos e transtornos muito grandes. E apesar do STF falar que se houver esse reconhecimento de uma área que já estava consolidada, que a União iria previamente indenizar esse produtor por estar tirando ele dali, primeiro, o governo federal não tem dinheiro para fazer isso, não tem vontade, não tem dinheiro, né? Então, você não tem como sequer viabilizar. E segundo, seria, do ponto de vista econômico, muito ilógico. Você imagina num país como o nosso, com tantos desafios financeiros que nós já temos, uma condição de desenvolvimento socioeconômico extremamente debilitada, você falar, não, olha, vamos tirar 100 bilhões de reais, por exemplo, do caixa, e vamos comprar fazendas produtivas, entregar esse dinheiro para torná-las improdutivas. E quem que vai pagar esse 100 bi? Você vai enfraquecer o setor produtivo que paga imposto para custear esse trabalho. Então, assim, não faz sentido, assim, não parece justo, coerente com as pessoas, com os próprios cidadãos brasileiros, comigo, com você, porque da forma tal como estava caminhando, seríamos nós quem pagaríamos por isso aí. Então, eu tenho uma perspectiva muito otimista que a gente possa caminhar para uma solução efetiva. Acho difícil de finalizar essa tratativa dentro do prazo que o ministro estabeleceu, que seria, em princípio, até dezembro agora de 2024. Acredito que possa se delongar mais alguns meses, ou talvez até anos, mas, sem dúvida alguma, o diálogo não é que a composição amigável que foi estabelecida, essa corte de conciliação, esse grupo de conciliação que foi estabelecido, não é que a reflexão, será que ele é bom ou se é ruim para resolver? Ele é a única forma que se consegue resolver adequadamente um problema com a dimensão histórica tão grande e com tantas nuances regionais como ele possui. Ô, Leandro, o que fez esse assunto ressuscitar no STF, sendo que ele já estava ali decidido, definido pelo Legislativo na Constituição de 1900, que entrou, de 88, mas que entrou em vigor em 89? Porque logo após a Constituição de 89, ali na década de 90, surgiu mais essas discussões ali, principalmente com relação à reserva Raposa Serra do Sol. Tinha uma discussão dentro de um processo, era uma questão casuística ali, né? Era envolvendo uma reserva em si que estava sendo analisada, qual que seria o reconhecimento da extensão dela, se seria somente aquilo que comprovadamente estava na posse dos índios até a Constituição, ou se tinha algo além. Naquele momento, julgando esse caso especificamente, o STF entendeu que, naquele caso, se aplicaria apenas aquilo que comprovadamente os índios estavam na posse na Constituição de 89. Isso é favorável, daria uma segurança jurídica para os produtores. Com base nisso, os produtores entraram com a ação, né, houve uma ação judicial perante o STF para falar, não, então, já que você falou isso nesse caso, o STF, só deixa claro aqui para mim, então, para todos os outros casos, então, do Brasil, se não tiver essa prova, ou se não demonstrar que o índio estava na posse ali, quando entrou em vigor, se ele perdeu essa posse antes, ele não tem o direito mais de reivindicar essa terra. E aí, quando o STF debruçou nisso, ele falou, não vai ser assim, não. Não vai ser assim, porque pode ser que ele sofreu um esbulho, que sofreu uma coisa ilegal antes, e por isso, nessa condição, é que ele teria perdido essa posse, por conta de grileiro, de coisa e tal.
e aí criou um cenário desesperador, né? E quando criou esse cenário desesperador, o legislador foi uma coisa meio forçada, sabe, Divino? Porque quando os parlamentares criaram a lei, falou, pô, o STF já deu o entendimento dele aqui. Como é que você vem e cria uma lei contrária ao que o STF acabou de dizer que é conforme a Constituição ou não? Então, quando criaram essa lei no ano passado para proteger os produtores, ela já estava com os dias contados, porque falou, pô, o STF decidiu esses dias que isso não pode acontecer. Se a gente está criando uma lei em sentido contrário para proteger os produtores, isso aqui não vai durar muito tempo. E é o risco que, de fato, estava e ainda está correndo, porque o pessoal ajuizou essas ações, só que o ministro teve a prudência, a parcimônia, de, ao invés de já dar uma liminar reconhecendo a flagrante inconstitucionalidade da lei, afastar já a eficácia dela e permitisse que o pau fosse torando para tirar todos os produtores das áreas e dando seguimento nessas ações, questionando essas áreas, o ministro falou assim, não, peraí, chega dessa briga STF, Congresso, temos um problema, o problema é complexo, e para a gente resolvê-lo adequadamente, de uma forma que vá atender minimamente ao interesse efetivo das partes, vai ser colocando todo mundo na mesma mesa. Então, vamos trazer aqui, vamos montar um grupo de conciliação, trazendo aqui representantes de todos os setores, dando prazo razoável, e enquanto esse grupo está caminhando, fica suspensa aqui a ação judicial, fica suspensa essa discussão quanto à lei. Então, a lei do Congresso está em vigência hoje. Tá. Quais são os principais argumentos favoráveis à aplicação do marco temporal? Vamos lá. É porque os favoráveis tem favoráveis para os índios e para o... Então deixa eu especificar. Quais são os argumentos, então, favoráveis aos proprietários rurais? Porque depois eu vou fazer a pergunta, então já deixo as duas perguntas agora. Quais são os argumentos dos produtores rurais em relação ao marco temporal e quais são os argumentos dos indígenas em relação ao marco temporal? O dos produtores são, olha, a Constituição entrou em vigor. Naquela data, em 89, você já conseguia saber quais reservas, quais áreas, a extensão em que os índios tinham ou não tinham a posse daquelas áreas. Aquilo dali é deles. Pronto, acabou. Não tem mais discussão e não poderia, a partir de 90 em diante, falar assim, não, mas tem uma área ali, ó, lá do lado, que tinha uma fazenda ali em 89, 85, 80, ou 70, ou 60, mas que há tantos anos aquilo foi de índio, e agora a gente quer que reconheça que aquilo ali é uma nova reserva, ou é uma extensão de uma reserva que já existia. Porra, a insegurança jurídica disso é assustadora, né? Então, assim, então o que foi favorável para o produtor ali, que foi estabelecido, é só aquilo que já estava estabelecido naquele momento. E aí, o que é o argumento que é favorável para os índios, né, para os indígenas, e que gera, então, essa preocupação? É falar, não, se eu conseguir demonstrar, com base em algum estudo, esses estudos são muito subjetivos, Divino. Cara, 50 anos atrás, tinha uma tribo na beira do rio ali, que pegava daqui até 50 quilômetros para cima, você via barraca deles, então a gente vai ter que considerar que tudo isso é reserva. Aí, muitas vezes, você vai ter esse reconhecimento em cima de uma área, tem lá uma fazenda há 40 anos, que um produtor foi lá, comprou, tinha um registro no cartório, presumindo-se a legalidade, tinha licença do IBAMA, tinha licença de todos os órgãos ambientais, registro no CAR, tinha todos os registros necessários. E aí foi sendo vendido, a pessoa às vezes pegou aquela área, era só mato. Ele investiu milhões para desbravar aquilo ali, para corrigir o solo, para torná-la produtiva. E aí, de repente, fala, não, eu posso discutir e falar que há 50 anos atrás tinha um índio passou andando aqui perto e aí isso aqui estava na área dele. Assim, 500 anos atrás isso aqui tudo era dos índios. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. É assustador. Eu vou te fazer uma pergunta, parece até ridículo que eu vou te perguntar, mas vamos ver, se achar que faz sentido. Digamos que entrem com uma argumentação de que na Praça Cívica, aí em Goiânia, tinha uma tribo indígena. Nesse caso, essa Praça Cívica poderia
passar a pertencer aos índios a partir daquele momento? Ou esse argumento só vale para a zona rural? Não, a rigor, tecnicamente, assim, peraí, vamos colocar aqui, o exemplo que você deu seria, assim, a praça é uma praça pública. O que é a área do Estado não entra nessa discussão, é só o que a área o Estado é ótimo isso aqui. O Divino, o que está discutindo é só o que hoje está na mão de particulares. Vamos supor que você dê um exemplo, às vezes, de alguém que tem uma área aqui dentro da cidade, aí pegaria, mas assim, o que é do Estado não entra na discussão, okay. O Estado é ótimo. Os juízes falaram assim, ó, isso não entra em discussão, se tinha índia aqui ou não, foda-se, desculpa, a palavra vai ser, nem entra na discussão. Tem que ser uma área de particular, seja ela urbana... Então, eu vou ser mais ampla, você... A cidade de Goiânia. A cidade de Goiânia. Tem muitos prédios, muitos condomínios, né? De repente, fala-se que aí tinha os índios Goiás, né? Os índios Goiás, que habitavam esse espaço onde é a capital do estado hoje. Teria, teoricamente, que entregar essa área para os índios, ou isso só vale para áreas de fazendas, para a zona rural? Cidade não está valendo? Cidade não valeria, porque volta naquela história da área pública, porque dentro da cidade você tem as ruas, as vias que são públicas e tal, e que fugiria disso, mas a gente chegaria quase a esse extremo. A gente tem notícias de regiões ali no Mato Grosso, de povoados, que eram pequenas cidades mesmo, e que no meio desse debate aí de STF há alguns anos, foram áreas que foram literalmente devastadas, que se chegaram com patrolas ali, derrubou casas, construções, muitas edificações que haviam, lavouras que tinham, só arrancando a cerca, aquela coisa toda, coisa horrorosa, destruindo as sedes, e falando agora que é dos índios, deixa virar mato. Né? E o pior, tem um detalhe para a gente comentar, em muitas circunstâncias como essa, não sei se você se recorda, mas há 3 anos atrás, nós tivemos uma operação da Polícia Federal que descobriu um cacique no Mato Grosso que ele recebia por mês R$900 mil de arrendamento de terras indígenas que ele arrendava para pastagem, que ele recebia de arrendamento de pecuaristas. Certo. Existe um caso emblemático que é lá do estado de Santa Catarina, um caso de uma terra indígena lá. Você se recorda o que é esse caso e por que ele entrou na discussão? Não, esse especificamente não. De cabeça, assim, pelo estado, eu não estou me recordando. Ok. Bom, essa questão do marco temporal, ele se relaciona com a soberania nacional? Você entende que isso é uma questão de soberania? Até que ponto os produtores rurais estão ameaçados, digamos assim, em suas propriedades? Digamos que eu tenho aqui em Rio Verde uma propriedade de 1.000 hectares, o meu bisavô comprou, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, que vai passar para o meu filho. Essa propriedade, ela pode correr o perigo de ser transferida para algum índio, digamos assim, ou não? Não é todo mundo que incorre nesse perigo? Não é todo mundo, não. O foco das principais focos de preocupação são nas proximidades de reservas indígenas já reconhecidas e estabelecidas. São nessas proximidades que a gente tem a maior discussão entre a ampliação ou não delas. Eu até te fiz essa pergunta porque eu já vi essa preocupação em grupos de WhatsApp de produtores rurais. Muita gente preocupada, inclusive aqui na região, se estariam correndo algum perigo, caso de repente alguém chegasse e falasse, olha, eu achei um pedaço de cerâmica ali na sua terra, então isso vai passar a pertencer para os índios. Então não corre esse perigo. Não. Graças a Deus não chegou a esse patamar, por enquanto, porque... Infelizmente, nós vivemos no país, voltando lá no início, né? Aquela preocupação que eu disse para você. A gente fica muito preocupado em relação à insegurança jurídica, porque muita coisa que já parecia estar pacificado, de repente, do nada, vem à tona e traz uma bagunça dessa na cabeça de tanta gente, né? Parece que o país tem tanto problema, tanta coisa a que o judiciário deveria se preocupar, e ele fica entrando em umas questões que, ao nosso ver, parece que não faz o mínimo sentido.
O problema não é nem entrar, mas é decidir de uma forma que não faz nenhum sentido, né? Exatamente. Você colocou a coisa de um jeito aí bem interessante. Bom, então, só para o pessoal ficar um pouco mais tranquilo agora, enquanto essa definição do Conciliação grupo está de discussão, acontecendo. isso, enquanto não houver um consenso, esse ponto não será pacificado, esse ponto não Está será suspenso, definido, é as isso? ações estão suspensas, enquanto isso não for resolvido, está tudo paralisado, e aí a gente volta ao estado de vigência, né? Enquanto a gente tem essa decisão, o que significa? Está vigente a lei aprovada pelo Congresso no ano passado, que dá essa segurança, falou, não pode ter mais discussão quanto à extensão dessa terra indígena. Então, enquanto essa ação está suspensa, essa discussão permanece suspensa e não pode ter nada envolvendo essas questões em andamento agora. Existe alguma possibilidade de sentarem os parlamentares juntamente com os ministros e chegarem a algum consenso ou não? Eles diretamente não, né? Ali a fórmula, até excepcional e atípica que o ministro Gilmar Mendes estabeleceu, foi que fossem apresentados pela União representantes dela para essa finalidade, pelos indígenas que participavam dessa ação judicial, pelos produtores rurais, que são as partes envolvidas nessa ação judicial, para que pudessem ter essa discussão. Então, ela não passa essa tratativa de negociação desse acordo, ela não envolve nem parlamentares, políticos e nem ministros do STF, mas representantes diretos das partes envolvidas. Correto. Só para a gente finalizar, Leandro, ao final da discussão, quando esse grupo colegiado chegar aí a um consenso, eles vão trazer essa definição para o ministro Gilmar Mendes. O que ficar definido ali está definido ou tem que ir para o colegiado de juízes para eles definirem se aquilo lá realmente está valendo ou não? Pela regra ordinária, o adequado é a homologação pela turma julgadora, porque por mais que quando você tem uma corte, a regra é o julgamento colegiado. As decisões que são dadas isoladamente por um ministro, geralmente são questões pertinentes a uma liminar, alguma questão assim mais, vamos dizer, mais simples. Agora, quando você vai ter uma decisão que vai homologar um acordo e pôr um ponto final em um processo, a regra desse julgamento é que ela deve se dar de forma coletiva e pela turma julgadora ali. Perfeito. Meu amigo, alguma consideração a mais que você acha que seja pertinente nesse momento? Foi perfeito. Acho que deu para a gente explorar muito bem o tema. É um tema, de fato, muito preocupante. Quando está na mão de terceiro, você tem que confiar que vai ser decidido corretamente. É algo extremamente preocupante, né? Mas, pelo menos por enquanto está acontecendo essa tratativa de negociação, o produtor tem um pouco mais de paz aí, para pelo menos ele aguardar e torcer aí, ter uma expectativa de que isso possa ser resolvido de uma forma mais equilibrada e sem prejudicá-lo. O produtor já tem tanta coisa para se preocupar, né, Leandro? Ainda ter que preocupar com isso, que não deveria ser um problema dele, é o fim do mundo. Meu amigo, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Te agradeço imensamente por trazer os esclarecimentos e por deixar o produtor um pouco mais tranquilo, pelo menos nesse momento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino. Até mais. Até mais. Eu conversei com o doutor Leandro Marmo, que é advogado, é o CEO e sócio no João Domingos Advogados Associados. E o tema da nossa entrevista foi Marco Temporal volta à pauta no STF. E se você gostou dessa nossa prosa, deixa um gostei para a gente, compartilhe com outras pessoas, deixa um comentário aí para nós e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.